Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vato Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Estado da Paraíba, beleza? Hoje mais um vídeo aqui no canal para você que está se preparando para o concurso aqui da Polícia Penal Paraíba, certo? Hoje nós iremos aqui abordar a disciplina de Direito Penal, certo? Mais especificamente aqui no assunto, a aplicação da lei penal, certo? Aquela parte ali bem inicial do tópico ali Direito Penal do edital de vocês, certo? Então, nós estamos tomando aqui como parâmetro os principais tópicos aí cobrados nos editais de concursos polícia penais e vamos aqui trazer para vocês que estão focando nesse concurso da Polícia Penal da Paraíba, beleza? Então hoje nós trouxemos aqui 10 questões sobre esse tema e espero que vocês consigam acertar todas as 10, se não aí pelo menos 8 questões, certo? Vou deixar aqui o desafio para vocês acertarem aí pelo menos 8 questões dessas 10. Deixa nos comentários aí quantas questões vocês acertaram, certo? Mas eu creio que vocês vão conseguir fechar aqui a nossa bateria de questões de direito penal, certo? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Quero convidar você que se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, certo? Você aí que já nos acompanha, ainda não se inscreveu no nosso canal, confere aí e já faz a inscrição no nosso canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário positivo, beleza? E nós temos ainda muito conteúdo para trabalhar aqui para o concurso da Polícia Penal da Paraíba. Estaremos com vocês aí até a saída do edital, até o dia de sua prova. Sai o edital, nós vamos redirecionar todas as nossas aulas aqui no YouTube e focar 100% na banca para esse concurso, beleza? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos aqui as nossas questões, eu quero deixar aqui o nosso material disponível para vocês. Material de estudo para a Polícia Penal do Paraíba está disponível no link da descrição aqui, ó. Você clica lá, vai lá no site, adquire e recebe diretamente no e-mail, ou se preferir, pode falar comigo diretamente no WhatsApp, certo? Eu tenho disponível esse material tanto no formato PDF como no formato impresso. Você fala comigo no WhatsApp que aí a gente pega todos os seus dados e envia pelos correios para você, certo? Então nós temos aí o Vademec abordando aí as principais leis, concursos policiais penais, certo? Então nós temos aqui, ó, vamos abordar direito constitucional, direito penal, processo penal, extravagante, direitos humanos e os conhecimentos específicos da Polícia Penal da Paraíba, certo? Todas as leis aí já atualizadas, compiladas com diversas súmulas, mnemônicos, certo? O material está excelente aí, ó, e o principal aqui é a atualização pós-edital sem custo, certo? Então você adquiriu o material agora, não precisa se preocupar. Saindo o edital, você vai receber esse material em PDF aí sem custo nenhum, beleza? Então está aí o material aí para vocês, já diversos alunos com o nosso material em mãos, não perca também essa oportunidade e já começa adiantando a sua preparação. A hora de vocês estudarem, intensificar o estudo de vocês é agora. Esse edital vai sair até o final do segundo semestre desse ano, certo? Então a ideia agora é vocês estudarem como se o edital tivesse aberto, porque quando o edital sair, vocês só vão redirecionar o estudo de vocês para aquilo que vocês ainda não viram, certo? E todo o restante vocês vão ficar fazendo o quê? Revisão em questões. E onde é que vocês vão encontrar essas revisões em questões? Aqui no nosso canal, certo? De forma gratuita para vocês. Então a hora de vocês pegar esse material, comer ele literalmente, é agora, certo? Então, espero que todos aí façam uma boa preparação. Vamos iniciar aqui mais uma bateria de questões focando na Polícia Penal da Paraíba. Pessoal, vamos lá. Questão número 1. Diz assim: Mário foi condenado por sentença penal transitada em julgado em virtude da prática de diversos crimes e, durante o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, soube que uma nova lei descriminalizou uma das condutas que praticou. Nesse caso hipotético, conforme o Código Penal, é correto afirmar que... Então vamos lá, falando aqui ó, de uma nova lei que descriminalizou uma das condutas aí praticada por Mário, certo? Então, nesse sentido, como é que o Código Penal ele vai agir aí desta forma, aí nesse contexto de Mário? A letra A diz assim, ó, a descriminalização da conduta não afeta a pena aplicada a Mário, porque a sentença penal já transitou, ó, em julgado. E aí, senhores? Afeta ou não afeta? Pessoal, vamos lá, ó, fique atento. A descriminalização da conduta afeta a pena aplicada a Mário. Leia isso aí, ó, afeta a execução em curso e os efeitos penais, ainda que a sentença penal já tenha transitado em julgado. Veja só que lá no artigo 2º do nosso Código Penal, artigo 2º, ele vai trazer que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Foi o caso aqui da situação de Mário.
e cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, no parágrafo único, ele vai trazer que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplique-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Certo? Uma alternativa aqui incorreta, pois ela vai afetar, sim, a pena aplicada a Mário. Certo? Se ela descriminalizou, ou seja, ela vai beneficiar Mário, certo? Se essa lei nova ela beneficia o réu, ela deve retroagir, ela deve alcançar, certo? Caso fosse para agravar a situação de Mário, aí não. Nesse caso, ela não ia retroagir. A lei só pode retroagir para quando? Quando beneficiar o réu, beleza? Então, alternativa A, incorreta. A letra B, ela diz assim, ó. Por ter sido condenado por fato que deixou de ser considerado crime, Mário deve cumprir só metade da pena remanescente. Negativo. Tem nada a ver aqui, como já expliquei a vocês, considerando aí que o artigo 2º do nosso Código Penal determina que o abolido crime cessa a execução da pena. Não vai cobrar aí metade da pena. Negativo. Certo? Então, mais uma vez, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução os efeitos penais da sentença condenatória, ou seja, cessando. Então, 100%. Não tem esse negócio de, descriminalizou, deixou de ser crime, vai cumprir apenas a metade. Negativo, certo? A letra C, ela diz assim, ó. Mário não será beneficiado pela abolição do crime, pois já iniciou o cumprimento da pena aplicada, independente, senhores, independente dele ter iniciado já a pena, iniciado o cumprimento de pena, certo? Mário será beneficiado pela abolição do crime, ainda que ele já tenha iniciado o cumprimento da pena aplicada. Perceba que o abolir dos crimes também age no sentido de cessar a execução que está em curso, certo? Não apenas ela vai retroagir lá, mas também a sanção que está em curso ela vai cessar. Perfeito? E a letra D diz assim, ó. A nova lei não repercutirá sobre a pena aplicada a Mário, pois ao tempo da condenação a conduta era definida como crime. Negativo. Já vimos aqui que ela pode retroagir, certo? A nova lei, ela repercutirá sobre a pena aplicada a Mário, ainda que, certo? Ainda que ao tempo da condenação a conduta era definida como crime. Beleza? E por fim nos restou a letra E. Logicamente aqui, ó, gabarito da nossa questão número 1 diz: a nova lei repercute sobre a pena aplicada a Mário, fazendo cessar a execução da pena. Muito bem. E os efeitos penais da sentença condenatória em relação ao fato que deixou de ser considerado crime. Perfeitamente. É isso aqui que nosso artigo 2º ele vai trazer, justamente isso, ela vai cessar em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória, certo? Então, ó, ótima revisão aqui quanto aplicável da lei, certo? Falou aqui em descriminalização, falou em beneficiar o réu, essa lei ela vai retroagir para beneficiar, e conforme nosso artigo 2º do nosso Código Penal, beleza? Então, fechando nossa questão número 1, gabarito letra E. Espero que todos tenham aí acertado esta questão, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2, ó. Mônica foi condenada a 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, tendo a sentença condenatória transitada em julgado em 2020, quando se iniciou o cumprimento da pena em estabelecimento prisional. Em 2022, a legislação penal sofreu modificação, reduzindo a pena máxima do delito cometido por Mônica para 5 anos de reclusão. Ou seja, ela já tinha cumprido 2, em 2022 sofreu a modificação, reduziu para 5, só restou o quê? 3 anos, não é isso? Então, ó, nesse caso, competirá o juiz da execução, ou seja, essa nova legislação penal que sofreu modificação beneficiou a Mônica, não é isso? Então, ó, nesse caso, competirá o juiz da execução. Letra A. Cientificar o Ministério Público e a defesa da condenada acerca do advento da nova lei mais benéfica, a fim de que seja juizada a ação da revisão criminal perante o juiz de origem. Senhores, vamos lá. Transitada em julgada a condenação, cabe a quem? O juízo da execução penal promover eventual desclassificação da conduta imputada ao agravante, certo? Então, cabe ao juiz da execução aplicar a lei posterior mais benéfica, beleza? Alternativa aqui, ó, não é a nossa correta. A letra B, informar o juiz de origem sobre o advento da nova lei mais benéfica, a fim de que proceda a alteração da sentença. Da mesma forma que é o juiz da execução penal, perfeito? A letra C, ó. A aplicação de lei posterior que de qualquer modo favoreça a condenada, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito julgado da sentença condenatória. Não, nós já vimos aqui que independente de ter ocorrido o trânsito julgado, essa lei ela vai beneficiar, certo? Mesmo que ela já esteja aí cumprindo a sentença. Beleza? A letra D diz assim, ó.
A aplicação de lei posterior que de qualquer modo favoreça a condenada. Justamente. Então, ó, competirá aqui o juiz da execução, a aplicação de lei posterior que de qualquer modo favoreça a condenada. Perfeito. E justamente aqui, ó, gabarito nossa questão número 2, letra D. Então, transitado em julgado, certo? A condenação cabe ao juiz da execução promover a eventual desclassificação da conduta imputada ao agravante. Incidida aí, ó, essa incidência aí, ela vem, sabe de onde? Ó, lá da súmula 611 do STF, certo? 611 do STF, certo? Então, cabe ao juiz da execução aplicar a lei posterior mais benéfica, perfeito? Então, gabarito aqui da nossa questão número 2, letra D. Ela quer aí apenas saber aqui a competência, essa competência aqui do juiz da execução, e a alternativa correta é a letra D, aplicação de lei posterior que de qualquer modo favoreça a condenada, perfeito? Então, gabarito, letra D, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. Analise o caso abaixo em relação à lei penal no tempo. Diz o seguinte, ó, determinado agente comete um crime e é condenado a uma certa pena. Após algum tempo, uma nova lei deixa de considerar a conduta praticada por aquele agente como criminosa. Quais os desdobramentos de tal acontecimento? Letra A. O agente será colocado em liberdade. B. O condenado deverá ser julgado novamente. C. Deverá ser apurada a conduta do agente para verificar se não é caso de outra infração penal. Letra D. A lei não será aplicada aos casos julgados antes da sua vigência. E letra E. O condenado terá sua pena reduzida pela metade. Senhores, como já discutido aqui nas questões anteriores, nesse caso, se veio uma nova lei, certo? E deixou de considerar a conduta praticada por aquele agente como criminosa, o correto é aquele agente ali que está sendo, tendo sua liberdade cessada, estava cumprindo ali a pena, ter aí sua liberdade definida, certo? Então, o agente ele será colocado em liberdade, ó, conforme a alternativa A trouxe aqui na nossa questão. Então, o gabarito aqui da nossa questão número 3, letra A, o agente será colocado em liberdade, certo? Perceba que a situação fática se amolda ao que chamamos acima aí a lei posterior instiga o crime, ou seja, abolita os crimes. Então será aplicado lá então o artigo 2º do nosso Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução os efeitos penais da sentença condenatória. É o conhecido aqui abolitos crime. Perfeito? Então alternativa aí correta. Vejam só que na letra B ele diz o condenado deverá ser julgado novamente. Negativo. Certa alternativa aqui dá a entender que haverá nova instrução e prolação da sentença absolutória. Negativo. Não é isso que acontece. Certo? O próprio juiz da execução reconhece o abolido crime e extingue a execução da pena. Lá na letra D ela diz, deverá ser apurada a conduta do agente para verificar se não é o caso de outra infração penal. Negativa. A alternativa sugere que deveria haver uma nova apuração de infração penal, que não é base legal e fere o princípio aí da retroatividade benigna ao réu. A letra D diz, ó, a lei não será aplicada aos casos julgados antes de sua vigência. Negativo. Será sim aplicada na forma aí do artigo 2º, como já explicamos. E a letra E diz, o condenado terá sua pena reduzida na metade. Negativo. Vai cessar, certo? Será cessado, certo? Então vimos aí que o Código Penal prevê a extinção da punibilidade. Perfeito? Então, a alternativa correta da nossa questão número 3, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 4. Ó. Em relação à aplicação da lei penal, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. A letra A diz assim, ó, não há crime sem lei ou decreto anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Pessoal, não é assim que o nosso Código Penal traz, certo? O que é que vai trazer tanto a nossa Constituição como o Código Penal. Nossa Constituição, lá no artigo 5º, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Da mesma forma, o nosso Código Penal, no seu artigo 1º, Código Penal, lá no artigo 1º, ele traz justamente isso. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ele não fala aqui, ó, em decreto, certo? Então, alternativa aqui incorreta. Perfeito? A letra B, ela trouxe assim, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei ou decreto posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução os efeitos penais civis da sentença condenatória. Aqui ele trata do artigo 2º, como já falamos aqui diversas vezes, do Código Penal. Não há lei, perdão, ninguém pode ser punido por
fato que lei posterior deixa de considerar crime, certo? E não aqui, ó, lei ou decreto, e sim lei, certo? Alternativa B, incorreta, certo? A letra C diz, ó, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplique-se aos fatos anteriores, com exceção se houver sentença condenatória transitada em julgado negativo. Independente da sentença condenatória transitada em julgado, essa lei favorecendo o agente, ela será aplicada sim aos fatos anteriores, certo? Então, alternativa C, incorreta. Alternativa D diz assim, ó, a lei é excepcional ou temporária, uma vez decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência. Negativo. Vejamos lá, ó, nosso artigo 3º do nosso Código Penal. Ele traz que a lei é excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplique-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, ela vai se aplicar, certo? Então, alternativa D também incorreta, certo? Então, logicamente, ó, nos restou aqui a letra E, gabarito dessa questão número 4, que vai dizer, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Perfeito, senhores. Justamente é o que traz aqui, ó, o artigo 4º do nosso Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, certo? Então, no Brasil aí, quanto ao tempo do crime, nós estamos falando aqui do tempo do crime, certo? Aplica-se a lei da teoria da atividade. Falou aqui em tempo do crime, teoria da atividade, certo? Ou seja, considera-se ocorrido o momento da ação ou da omissão, certo? O tempo do crime seria quando alguém dá um tiro para matar, por exemplo, certo? Então, será aí a teoria da atividade quando estivermos falando do tempo do crime, beleza? Alternativa correta, letra E, gabarito da nossa questão número 4. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Ó. Na data de 10 de janeiro de 2023, na cidade de Vila Velha, João da Silva foi baleado ao reagir a um assalto praticado por Lima de Castro. A vítima foi encaminhada ao hospital universitário situado em Vitória. Porém, mesmo após o empenho da equipe médica, faleceu no dia 30 de janeiro de 2023. De acordo com o Código Penal, acerca do tempo e lugar do crime, é correto afirmar que se considera praticado o crime no dia 10 de janeiro, ou seja, é correto afirmar que será considerado praticado o crime no dia 10 de janeiro de 2023, que foi a data onde ocorreu lá a situação, onde ele foi atingido, onde ele foi baleado, ainda que outro seja o momento do resultado. A letra B, ela diz dia 30 de janeiro, que foi a data do óbito, né? Dia 30 de janeiro aqui, ó, foi a data do óbito, no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Letra C, dia 30 de janeiro, no lugar onde se produziu ou se deveria produzir o resultado. Letra D, no dia 30 de janeiro, tendo como lugar dos crimes as cidades da Vila Velha e Vitória. E letra E, 30 de janeiro, mesmo que a ação ou omissão tenha ocorrido em data diversa. Pessoal, vamos lá. Vai ser considerado o crime aqui, ó, será considerado praticado o crime no dia 10 de janeiro, certo? Dia 10 de janeiro, alternativa correta, letra A, certo? No momento da conduta da ação criminosa, certo? Tal conclusão, ela se extrai lá do artigo 4º do Código Penal, que consagra a teoria da atividade quanto ao momento do crime. Então, veja só, ela vai trazer que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Quando foi o momento da ação ou omissão? Dia 10 de janeiro, ó, de 2023, foi quando ele foi baleado. Vejam só o que ele vai trazer. Ainda que outro seja o momento do resultado. Quando for o momento do resultado, dia 30 de janeiro, certo? Mas quando for o momento da ação, dia 10. Então, será considerado praticado o crime no momento da ação ou omissão, certo? Então, alternativa correta, letra A, gabarito da nossa questão número 5. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 6. Ó. Segundo o 4º artigo do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Para o tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da... Então, pessoal, já falamos aqui nas questões anteriores, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, qual a teoria adotada aí nesse sentido do artigo 4º do nosso Código Penal? Lembra lá? Falando aqui em tempo do crime, será o quê? Ó? Tempo do crime, atividade, certo? Só trazendo um mnemônico. Quando falarmos aqui em lugar do crime, será a teoria da ubiquidade. Quando falarmos em tempo do crime, será a teoria da atividade. É o conhecido mnemônico aqui, ó.
luta, lugar do crime, ubiquidade, teoria do crime, atividade, certo? Então, falando aqui tempo do crime, atividade. Então, falando aqui do tempo do crime, estamos aqui com a alternativa correta, letra B, teoria da atividade. Perfeito? Ubiquidade, ó, seria aqui lugar, certo? Falando aqui do momento, ou seja, do tempo do crime, será a teoria da atividade, conforme aí nosso artigo 4º do nosso Código Penal, perfeito? Então, é questão bem simples, só para saber aqui qual a teoria adotada, gabarito letra B, da nossa questão número 6. Seguimos aí para a nossa próxima questão, perfeito? Pessoal, vamos lá, questão número 7. Ó. A respeito do lugar do crime, o Código Penal brasileiro estabelece em seu artigo 6º: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Pelo exposto e a respeito das teorias que buscam estabelecer o lugar do crime, assinala a alternativa correta. Então, a letra A diz assim, ó, pela teoria do resultado ou do evento, o lugar do crime é aquele que o crime se consumou, pouco importando o local da prática da conduta. Então, ele está querendo saber, ó, pela teoria do quê? Do resultado ou do evento, certo? Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês algumas as teorias, ó. Certo? Nós temos aqui 3 teorias, quando falamos aqui de conflitos de lei no espaço. Temos a teoria da ação, ou atividade, né, que considera lugar do crime a conduta criminosa. Nós temos aí a teoria do resultado, certo? Ou efeito, como essa alternativa A trouxe, que diz considera-se lugar do crime o do resultado, ou seja, da consumação. E temos a teoria da ubiquidade, como já conhecemos, que considera-se lugar do crime tanto o da conduta quanto do resultado. Logo, falamos aqui a teoria do resultado, que é o lugar do crime, aquilo em que o crime se consumou, pouco importando o local da prática da conduta, está correto, certo? Não confundir aqui com a teoria da ubiquidade. Vejam que a questão, aqui é uma questão um pouco maldosa, ela trouxe, ó, a respeito das teorias que buscam estabelecer o lugar do crime. Então, aqui é uma das teorias, certo? Resultado do evento. Se ele tivesse falando aqui teoria da ubiquidade e tivesse colocado daqui para frente o resto desse contexto, estaria errado. Mas ele falou aqui, ó, a respeito da teoria do resultado do evento. Então, é justamente isso que essa teoria trata, certo? Que o crime é aquele que o lugar do crime é onde se consumou, pouco importando o local da prática da conduta, perfeito? Então, alternativa A, ó, correta, certo? Está perfeita aí conforme essa teoria do resultado ou do evento, beleza? A letra B, ela diz, ó, pela teoria da ubiquidade, o lugar do crime será tão somente aquele em que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. Vejam só que pela teoria da ubiquidade considera-se o lugar do crime tanto da conduta quanto do resultado. Certo? Na letra C, ele trouxe, segundo a doutrina nacional, o Código Penal adotou em seu artigo 6º a chamada teoria do resultado. Não, ele adotou a teoria da ubiquidade. Ubiquidade, certo? A letra D, ela trouxe assim, ó. Pela teoria da atividade ou do resultado, o lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. Pela teoria da atividade e não do resultado, o lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. Perfeito? E letra E diz, pela teoria do resultado, o lugar do crime é aquele em que se produziu ou se deveria produzir o resultado, bem como o local em que fora perpetrada a conduta comissiva ou omissiva do agente. Então, pela teoria do resultado, o lugar do crime é aquele em que se produziu ou deveria produzir o resultado, mas não o local, então não importa o local, certo? Em que fora perpetrada a conduta comissiva ou omissiva do agente. Perfeito? Então, questão um pouco maldosa, mas para vocês ficarem espertos aí, como pode ser cobrado esse assunto, beleza? Alternativa correta aqui, ó. Letra A, você tem que ter o conhecimento dessas teorias, beleza? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. A questão aí bem simples, certo? Diz assim, segundo o 6º artigo do Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produzia ou deveria produzir os resultados. Para o lugar do crime, o Código Penal adota o quê? Qual a teoria, senhores? Falando aqui em lugar do crime, lembra lá do mnemônico luta, né? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Ubiquidade. Certo? Então, a alternativa aqui correta, letra C, ó. Certo? Teoria da ubiquidade. Teoria da atividade, lugar. Teoria da atividade, tempo do crime. Certo? Aqui, ó, tempo do crime, atividade. Perfeito? Então, a alternativa correta, teoria da ubiquidade. Falamos lá no tempo do crime, artigo 4º, teoria da atividade.
Falamos no artigo 6º, lugar do crime, teoria da ubiquidade, perfeito? Então, alternativa correta, letra C, gabarito nossa questão número 8. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9. Assinala a alternativa correta. Para os efeitos penais, não são consideradas como extensão do território nacional. Então, vamos ver aqui, ó. Não são consideradas como extensões do território nacional. A letra A diz: as embarcações brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Perfeito, senhores. Elas são consideradas aqui, certo? São consideradas, sim, como extensão do território. São consideradas como extensão do território nacional as embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública ou serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Perfeito? A letra B diz: as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Perfeito. Tanto as embarcações como as aeronaves, certo? A letra C ela trouxe assim, ó. As embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo ou marítimo estrangeiro. Aqui, ó, já mudou a situação, certo? Então, vejam só. Lá no artigo 5º ele vai trazer o que, ó? Aplique-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Ponto. Lá no parágrafo 1º ele vai trazer que, para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, certo? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta ao falar que está no estrangeiro. Estando no estrangeiro as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, não será considerada extensão do território brasileiro, certo? Então, a alternativa aqui correta, letra C, aqui não se é considerada extensão do território nacional, perfeito? Então, alternativa aí, gabarito, nossa questão número 9, letra C, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 10. Pessoal, finalizando aqui a nossa bateria de questões, hoje focando na disciplina de Direito Penal, aplicação da Lei Penal, para o concurso aí da Polícia Penal da Paraíba, certo? Então, rumo aí o concurso da Polícia Penal da Paraíba. Toda semana nós estamos colocando aqui baterias de questões, certo? Todas comentadas, bem objetivas e simples, certo? Estamos fazendo aqui esse trabalho de forma gratuita para vocês. A gente pede que em troca, pelo menos, aí dá aquela curtida, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outros alunos, certo? Para que nosso canal possa crescer mais ainda. E se você está procurando um certo material de estudo excelente para fazer sua preparação aí de forma adequada, está aqui no link da descrição desse vídeo, nosso material disponível para vocês, num preço aí super acessível, perfeito? Então, vamos finalizar aqui nossa última questão. Ela diz assim, ó, de acordo com o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar. Então, vamos marcar aqui nossa alternativa correta. A letra A diz, o crime somente será considerado praticado quando evidenciado o seu resultado. Pessoal, alternativa incorreta. Vejam só que nem todos os crimes produzem resultados que sejam detectáveis, ou seja, não causam alguma modificação no mundo exterior. É o caso aqui dos crimes de mera conduta, crimes formais e as tentativas, né? A doutrina entende que os crimes tenham sempre resultado jurídico. Nem todos têm resultado que naturalístico. Então, a alternativa aqui, ó, incorreta. A letra B ela diz, ó, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Senhores, perfeito, isso aqui em conformidade, ó, o artigo 8 lá do nosso Código Penal, que diz especificamente assim: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas, certo? Então, o objetivo aqui é evitar que o agente seja punido ou processado duas vezes pelo mesmo crime, não sendo a regra aplicada no caso do agente ter cometido crimes diversos, certo? Então, alternativa correta, letra B, gabarito da nossa questão número 10, perfeito? Então, pessoal, fechando aqui a nossa bateria de questões, trouxe aqui 10 questões aplicadas da lei penal. Nós iremos aí ainda trabalhar aí nos próximos vídeos, quando tratarmos de direito penal, teoria do crime, depois nós iremos lá para os crimes praticados contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a administração pública e assim sucessivamente. Iremos abordar ainda temos aí diversas aulas de direito constitucional, direitos humanos, administrativo, direito processual penal. Iremos aqui trabalhar massificamente diversas leis extravagantes, tudo focando aqui no concurso da Polícia Penal da Paraíba, certo? Então, você está se preparando, fica conosco. Toda semana aqui tem vídeo novo para você, beleza? Então,
Minha gratidão a todos vocês que chegaram até o fim. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.